BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa segunda-feira. Hoje é dia 10 de janeiro. E a semana começa com os investidores de olho nos indicadores que vão movimentar o noticiário ao longo dos próximos dias. O IPCA é o foco principal aqui no Brasil. Os números saem amanhã e existe uma percepção de que a inflação pode ficar mesmo na casa dos 2 dígitos em 2021. A maior pressão do IPCA de dezembro deve mesmo ficar por conta dos itens industriais e de serviços, enquanto os combustíveis devem apresentar deflação no último mês do ano. Falando no último Boletim Focus, antes do IPCA, que foi divulgado agora cedo, o mercado projeta a inflação em apenas 1 dígito. A previsão do IPCA é de 9,99% em 2021. A gente vem falando bastante sobre esse fator até psicológico de 1 dígito ou 2 dígitos, embora estatisticamente ficar 10,01, 10 ou 9,99 acabe não sendo fazendo tanta diferença assim, mas existe a perspectiva de que a inflação possa ficar nos 2 dígitos, mas o Boletim Focus deu uma pisada no freio, trouxe essa revisão aos 9,99% em 2021. Já para o ano que vem, a inflação segue acima da meta, sendo estimada em 5,03%. O número é o mesmo da semana passada, segue acima do teto da meta do Banco Central para o ano de 2022. Segundo o Boletim Focus, o PIB em 2021 permanece com expectativa de crescimento de 4,5% e o desse ano sofreu mais uma revisão para baixo. Saiu de um crescimento de 0,36% para uma alta de 0,28%. É a terceira semana seguida de revisão para baixo no crescimento do PIB de 2022. A Selic também teve uma perspectiva de elevação, saiu de 11,5% agora em 2022 para 11,75%. Um aumento aí de 0,25 pontos base. Essa é a perspectiva, né? Conforme a inflação vai mexendo, conforme o risco fiscal vai piorando também, pelo menos a percepção do risco fiscal, o Banco Central vai sendo obrigado a rever as estimativas. E o dólar, segundo o Boletim Focus do Banco Central, fica na casa aí dos R$ 5,60. Ainda na agenda da semana estão os dados do setor de serviços, que vão ser divulgados na próxima quinta-feira, e também as vendas no varejo, que saem na sexta-feira. Os investidores esperam que os dados apresentem alguma sinalização de que o cenário possa estar melhorando. Assim como a gente viu na semana passada, a divulgação da produção de veículos pela Anfávia, que mostrou um mês de dezembro um pouco melhor aí do que os outros meses do ano. Na última semana, inclusive, o risco fiscal, o cenário externo acabaram dando o ritmo, dando o tom da movimentação da Bolsa por aqui. A ata do Fed, os dados do payroll, ajudaram a elevar a Bolsa nos últimos 2 pregões. Por outro lado, a operação padrão entre os servidores da Receita aumentou a tensão sobre a necessidade de reorganizar o orçamento e dar aumento para todas as categorias, e não apenas para os funcionários da Polícia Federal, como o presidente Jair Bolsonaro acabou sinalizando ali. E no próprio fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro deu um passo atrás, falando que o reajuste pode não sair para ninguém. O
presidente pediu sensibilidade aos funcionários públicos, dizendo que não existe espaço no orçamento para qualquer tipo de reajuste esse ano, que é um ano aí, inclusive, de contenção de despesas. O que se percebeu é que a Bolsa ficou um pouco mais otimista no fim da semana passada, com 2 pregões seguidos de alta, na quinta e na sexta-feira. Só na sexta foi uma elevação de 1,14%. Mas se a gente for dar uma olhada no consolidado da primeira semana de 2022, a Bolsa acabou fechando aí em queda de 2,01%. Vamos dar uma olhadinha nos números do último pregão, a Bolsa subindo 1,14%, fechando aos 102.719 pontos. Entre as mais altas a gente vê ali Banco Inter, depois de uma série de quedas, né? Banco Inter acaba mostrando essa recuperação, subindo 15,46%. Aí, num movimento, né, de commodities, 3R Petroleum subiu 6,88%, a Vale subiu 5,82% e a Uzi Minas subiu 4,78%, aí nesse movimento de elevação das commodities, tanto as commodities metálicas quanto o petróleo. E aí, nas mais baixas, a gente vê uma série de empresas de varejo, justamente por conta aí dessa percepção de elevação do juro futuro, né, e também riscos fiscais, todas essas situações que acabam interferindo nessas empresas que têm um duration mais longo. Lojas Americanas caiu 5,44%, Americanas SA 5,33% de queda e Via caindo 4,36%. Ali, não é de varejo, é Eletrobras, claro, o setor de energia caiu 4,38% diante de todas essas notícias aí, né, de Tribunal de Contas da União, de audiência pública do BNDES sobre a questão da privatização, da capitalização da Eletrobras. As notícias acabaram não sendo tão boas assim para a empresa e a empresa acabou fechando em baixa de 4,38% no pregão de sexta-feira. A gente falou das commodities metálicas, né? Falou de Vale, falou de Uzi Minas, e hoje a gente tem a informação que a Vale paralisou parcialmente a circulação de trens na estrada de ferro Vitória a Minas. A mineradora também interrompeu a produção dos sistemas Sul e Sudeste. O objetivo é garantir a segurança dos empregados e da comunidade, por causa das fortes chuvas que têm atingido o estado de Minas Gerais e também a região onde estão localizadas a estrada de ferro e também a comunidade lá da usina. A empresa disse que está tomando todas as medidas necessárias para a retomada das atividades, mantendo foco nos cuidados necessários para garantir a segurança de todo mundo. A Vale destaca que não houve alteração no nível de emergência em nenhuma de suas estruturas que são acompanhadas de forma permanente. E a Uzi Minas também paralisou temporariamente a usina de Musa devido à forte chuva lá em Minas Gerais também. A empresa informou que a usina acionou o nível 1 para sua barragem central. As atividades só devem ser retomadas quando as condições climáticas melhorarem e permitirem acesso seguro às minas. A paralisação da Musa não deve afetar o fornecimento de matéria-prima para a Uzi Minas. O operador nacional do sistema elétrico acredita que os reservatórios tenham capacidade recuperada ainda nesse mês de janeiro. Os níveis dos reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste devem terminar janeiro com média de 40% de capacidade de armazenamento. A recuperação acontece por causa do aumento das chuvas nos últimos dias e a gente vai ficar monitorando, né, como que fica essa questão justamente para saber se vai ter algum tipo de movimentação, onde importa, que é no preço das tarifas de energia elétrica, que tem pressionado, inclusive, bastante a inflação desde o ano passado. E agora o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa segunda-feira. Muito bom dia, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia, acompanhando aqui as bolsas internacionais nesse começo de semana, começo de segunda-feira. A gente tem um viés bastante morno, né, sem grandes oscilações, né, tanto as commodities como os futuros de Nova York, bem próximo do 0 a 0, tá? Lembrando que a primeira semana do ano foi um tom negativo, tanto por aqui, como também no S&P 500, né, mas principalmente destaque negativo para aquelas ações menores, né, pessoal, muito cuidado também com a liquidez um pouco
reduzida em algumas ações, isso pode trazer uma volatilidade ainda maior. Vamos ver se a gente engata a primeira semana de alta do ano, né? Podemos dizer que nessa primeira semana nosso Ibovespa acabou sendo muito contagiado pelas notícias internacionais, né? Seguem as preocupações em relação ao aumento de juros nos Estados Unidos, né? O mercado já precificando uma probabilidade bastante alta. Essa semana a gente tem alguns indicadores da China que podem reforçar que a China vem crescendo num ritmo bastante saudável e pode até acelerar nesse ano de 2022 e também ser bom para as nossas commodities por aqui. Aqui no Brasil, essa semana a gente tem alguns indicadores de inflação que devem reforçar que o Banco Central, na próxima reunião aqui do Copom, deve aumentar em 1,5% a nossa taxa Selic, né, se aproximando do patamar próximo já de 11%, né, ali no caminho mais próximo de 10,75%, mais precisamente, né, podendo já contratar novos aumentos para as próximas reuniões. Então a gente continua otimista, vendo um patamar de bolsa bastante descontado, né, mas realmente algumas certezas globais em relação aos novos contágios, né, as novas variantes do vírus e também a preocupação em relação à inflação continua no radar dos principais investidores, tá bom? Tenham todos uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. A Latam cancelou pelo menos 1% de todos os seus voos domésticos para essa semana por causa do aumento no número de casos de coronavírus e influenza. A ANAC informou que está monitorando os casos de doenças respiratórias em pilotos, comissários e outros profissionais ligados ao setor aéreo. O órgão disse que ainda acompanha as medidas tomadas pelas empresas para minimizar os impactos para os passageiros. Além da Latam, a Azul e a Gol também já haviam informado cancelamentos ou adiamentos de voos por causa dessa questão sanitária. Vamos aos destaques internacionais. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nessa segunda-feira. O destaque na região foi a ação da incorporadora chinesa Shimao Group, que saltou mais de 19% depois da notícia de que a empresa está tentando vender alguns projetos imobiliários em meio a todos esses problemas aí de dificuldades financeiras que a empresa está passando. Na semana passada, uma subsidiária da Shimao não pagou o empréstimo e isso acabou mexendo aí com a empresa na bolsa lá de Hong Kong. A gente lembra que houve uma queda bastante acentuada, puxando o índice para baixo na semana passada e isso acabou atrapalhando os índices chineses. Porém, hoje, nessa segunda-feira, os números acabaram sendo positivos majoritariamente. Olha só, o índice Xangai Composto lá na China subiu 0,39%. No Japão, feriado mais uma vez, feriado local, não teve pregão, o Japão ficou fechado. E o índice Hang, olha só, uma alta de 1,08% nessa segunda-feira, as bolsas asiáticas em elevação. Na Europa, hoje foi dia de indicadores de desemprego. A taxa na zona do euro ficou em 7,2% no mês de novembro, mostrando uma leve queda em relação aos 7,3% registrados no mês de outubro. A União Europeia, por sua vez, registrou uma taxa de desemprego de 6,5% no penúltimo mês do ano passado. Só para vocês terem uma ideia, são cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas em toda a União Europeia. Lá na zona do euro, são aproximadamente 12 milhões de desempregados. Vamos dar uma olhadinha como estão operando os números lá nas bolsas da Europa. Parece que esses dados aí de desemprego acabaram afetando também as bolsas europeias, porque DAX na Alemanha cai 0,27%, CAC na França caindo 0,48%, FTSE no Reino Unido caindo 0,18%. E o índice Eurostoxx recua 0,36%, uma queda em bloco lá na zona do euro. As bolsas europeias operando no patamar negativo nessa segunda-feira, trazendo um clima aí de cautela e aversão ao risco. Nos Estados Unidos, a semana também é de olho nos indicadores. Na quarta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor e na quinta, os preços ao produtor. Os chamados CPI e PPI devem mexer sim com o humor dos mercados.
Já amanhã é dia em que Jerome Powell, presidente do Fed, vai ser sabatinado no Senado. O evento é necessário para sua recondução ao cargo. A gente lembra que o presidente Joe Biden reconduziu Jerome Powell ao cargo de chairman lá do Federal Reserve. Esse vai ser o primeiro discurso público de Powell em 2022 e claro que a gente vai ficar monitorando. E a gente vai dar uma olhadinha como estão operando os futuros lá nos Estados Unidos. Olha só, os futuros americanos também trabalhando no patamar negativo nessa segunda-feira. Dow Jones caindo 0,13%, o S&P recuando 0,28% e a Nasdaq também caindo 0,54%, os mercados internacionais caindo nessa segunda-feira, destoando um pouquinho do que aconteceu lá na Ásia, que a gente viu que majoritariamente subiram os mercados asiáticos. Bom, agora o Marcos Saravalli vai trazer o gráfico do dia. A gente falou de zona do euro, a gente falou de Estados Unidos, e o Marcos Saravalli traz as projeções de crescimento tanto na zona do euro quanto nos Estados Unidos, nesse gráfico aqui, ó. Conta pra gente, Marco. Fala pessoal, muito bom dia. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem sempre, nesse começo de ano, as perguntas, expectativas em relação ao crescimento econômico de alguns países, de algumas regiões, né? E a gente consegue ver aqui no GS, são projeções do Goldman Sachs, e na sequência o consenso de mercado, né, de que realmente a região da zona do euro deve ter um crescimento até maior do que os Estados Unidos. A gente consegue ver quando a gente olha para 2022 e 2023, né, crescimento esperado pelo Goldman Sachs, na zona do euro de 4,4% em 2022 e de 2,5% em 2023, né, superior tanto em 2022 como 2023 em relação aos Estados Unidos. Tá bom? Mas mesmo assim, Estados Unidos segue crescendo bastante forte, depois de entregar um PIB devendo ultrapassar a marca de 5,5% nesse ano, 2021, né, deve crescer na ordem de 3,5% nesse ano de 2022. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau! Valeu, Marcos Saravalli. Até daqui a pouquinho no BMC News. Vamos aos destaques corporativos? A Suzano vai pagar R$ 1 bilhão em dividendos. O valor para a arrecadação deve ser aí de cerca de 74 centavos. O pagamento vai ser feito no próximo dia 27 de janeiro e leva em consideração a posição acionária do dia 18 de janeiro, lembrando que ela fica ex no próximo dia 19. A Enalta informou os dados de produção. A empresa produziu 624 mil barris de petróleo equivalente em dezembro do ano passado, uma média de 20 mil barris por dia. Ao longo de todo o ano de 2021, foram 6,6 milhões de barris, o que dá uma média diária de 18,8 mil barris de petróleo equivalente produzidos. O banco digital Next, que é controlado pelo Bradesco, alcançou a marca de 10 milhões de usuários na sua plataforma. O número representa um crescimento anual de 170% e acima da meta inicial estipulada pelo presidente da empresa quando ele assumiu o cargo. A SmartFit registrou um crescimento na base de clientes pelo 7º mês consecutivo. Em dezembro foram 23 mil novos clientes, dando à empresa aí 91% do total de alunos registrados em março de 2020. Isso é, antes da pandemia, essa comparação. A empresa já tem 91% de todos os clientes que tinha antes da pandemia, né? Depois veio a pandemia, perdeu uma série de alunos ali e agora está retomando gradativamente. Segundo a SmartFit, por causa aí da sazonalidade, o mês de dezembro é tipicamente marcado por retração na base de clientes. Mesmo assim, ela conseguiu expandir o número de clientes. E a rede de farmácia Pague Menos inaugurou 48 novas lojas no quarto trimestre do ano passado. Essas novas lojas seguem o direcionamento de aumentar a exposição da marca nas regiões norte e nordeste do país. De acordo com o plano de expansão, a Pague Menos prevê a inauguração de 80 lojas em 2021. E agora a informação sobre desistência de IPO. A provedora de internet Vero desistiu de fazer a sua capitalização na Bolsa.
A empresa afirmou que essa decisão se deu por causa das alterações das condições atuais dos mercados de capital brasileiro e também internacional. A Vero tinha feito o registro em agosto e suspendeu o processo no mês de outubro do ano passado, justamente por causa da piora do mercado. A empresa tinha a ideia de retomar o processo no começo desse ano, se o mercado acabasse melhorando suas condições, e buscaria a captação ali de pelo menos R$1 bilhão com essa operação, mas informou que desistiu dessa capitalização. Vamos agora falar com o Guga Almeida. O Guga já está aqui com a gente nesse comecinho de semana. Desejar um ótimo dia, ótima segunda, boa semana para você, Guga. Tudo em ordem? Bom dia pessoal. Bom dia, Felipe. Tudo em ordem, vamos lá, né? Mais uma semaninha começando. Acho que com um tomzinho um pouco mais ameno, tá? Mas vamos ver aí o que o mercado nos aguarda, né? Já que saiu aí um foco um pouco mais tranquilo aí sobre o tom de inflação, tá? Espero que o mercado possa reagir, né? Pelo menos ali voltar acima da região dos 110 mil pontos. Pois é, Guga, o Focus trouxe pelo menos aquele efeito psicológico, né, do IPCA em um dígito apenas. A gente sabe que o IPCA vai sair amanhã, né? Tem outros indicadores também que podem trazer um ânimo um pouco melhor aqui para o Brasil, para a nossa Bolsa. Queria saber como que você vê esse efeito psicológico aí, se isso pode mexer na Bolsa mesmo com as bolsas internacionais trabalhando no patamar negativo hoje, né? Depois de uma semana passada lá com queda de 2% praticamente, mesmo com 2 pregões de alta, o que espera por nós aí essa semana? O que você consegue enxergar nesse movimento do mercado nessa segunda semana de janeiro, Guga? Boa, Felipe. Olha, nota nesse tema aí das bolsas lá fora, nota como o Nasdaq vem caindo mais do que o Dow Jones e do que o S&P, né? Isso mostra claramente essa aversão ao risco. Era algo que nós já conversávamos sobre ao longo de dezembro e novembro do ano passado, tá? Mostrava que a gente já estava tendo sinais de que em algum momento o mercado poderia entrar num processo de correção mais intenso, e a gente sabia por quê, tem a evidência cada vez mais próxima, não é uma evidência ruim, tá? Eu acho que o mercado ele poder andar sem a injeção de liquidez mostra que, de fato, a gente está superando todos esses desafios que a gente teve em função do coronavírus nesses últimos 2 anos. Tá? Então, dá aquela sensação negativa de curto prazo, né, porque tu tem uma injeção, uma retirada de liquidez. Obviamente, o mercado ele vai ter que buscar dinheiro em outro lugar, e esse buscar dinheiro acaba sendo o mercado de capitais é uma das fontes, né? Então, existe um processo de redução de posições, além, obviamente, né, de ter um estímulo menor no mercado para ir às compras. Então, a curva, né, entre oferta e demanda de ativos na Bolsa de Valores, né, acaba pendendo mudando do seu ponto de equilíbrio e indo, obviamente, né, para um nível mais baixo. Tá? Então, eu continuo ainda enxergando que, enquanto nós não tivermos aqui no Brasil uma expectativa por parar essa elevação de juros aqui no Brasil, nós não vamos ter uma diminuição, né, no estímulo de venda por parte, né, a gente já conversa sobre isso também aqui nos pre-markets, por parte principalmente dos fundos multimercados. Né? Então, está tendo essa inversão de mão. O que nós podemos tirar aqui, talvez, de informação agora de curto prazo, né? É que esse patamar aí dos 100 mil pontos, de fato, é um patamar onde existe uma redução, né, no processo de venda. Então, perder esses 100 mil pontos, né, tem que ter um estímulo mais forte, mais intenso para ver essa queda. Esse estímulo pode ser realização de posição lá fora, né, de investidores estrangeiros? Pô, com certeza. Tá? A gente também tem que perceber que semana passada, né, nós tivemos novamente entrada de investidores estrangeiros na nossa bolsa. É o player que está posicionado hoje na Bolsa Brasileira, e se esse player, né, vier a realizar posição, obviamente a gente vem para um patamar mais baixo. Tá? Mas por hora, minhas expectativas são o quê? Minha expectativa é de que
né, esses 100 mil pontos aí pode se mostrar uma região interessante de suporte, onde as pessoas ficam desestimuladas a vender nesse patamar de preço, e aí quem sabe, né, tendo aí um pouco de alívio em função de inflação, a gente possa respirar um pouquinho a nossa bolsa, mas nada além ali daquela região entre os 111 mil pontos e os 113 mil pontos também, que é uma região que eu já venho falando já há um tempo com todo mundo aqui no nosso pre-market. Boa, Guga. Então vamos dar uma olhadinha o que você espera para hoje aí nos gráficos, né? O que você consegue visualizar nesse movimento com a abertura do índice futuro aí? O que você pode mostrar para a gente? Vamos lá então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. No momento que o pessoal estiver vendo, legal. Vamos começar aqui pelo Ibovespa. Sempre é importante nós olharmos primeiro para o Ibov. Tá? O que nós temos aqui no Ibov e me chama a atenção. Tá? Primeiro, obviamente, toda essa região que nós estamos trabalhando mostra aqui todo um ciclo de correção encerrado. Essa reação que nós tivemos aqui entre os dias 30 de novembro e o dia 13 de dezembro, me mostra me confirma, essa narrativa que eu tenho falado para vocês. Olha, me parece que nessa região aqui dos 100 mil pontos, o mercado ele tem um estímulo menor de vender. Não necessariamente aqui nós tivemos uma intensidade de compra. O mercado ele tem um equilíbrio entre ofertas de compra e ofertas de venda. Toda vez que tem uma mudança de cotação, tem um comprador, um vendedor, no mesmo preço, numa mesma quantidade. Então aqui, não necessariamente teve aqui um fluxo comprador, uma redução de força vendedora já faz com que o mercado também mude de patamar. E, de fato, a gente percebe isso porque o mercado depois ele volta para esse mesmo patamar de preço. Então, volta mais uma vez para esse patamar de preço. Então, na região dos 110 mil pontos, o mercado está estimulado a vender. Na região dos 100 mil pontos, o mercado não está estimulado a vender. Então, se nós tivermos aqui alguma notícia positiva, algo que tem aqui um estímulo para o mercado poder melhorar, eu sinto que nós podemos ter chance, sim, de o mercado vir, quem sabe, até essa região de 110 mil pontos, 111 mil pontos, podemos chegar até 114. Então, esse aqui é meu olhar. E se por um acaso nós tivermos um movimento mais trancado ao longo dessa semana, eu começo a ficar um pouco preocupado, porque aí, de fato, esse estímulo por não vender mais, ele é sinal de que ele não existe mais, então o mercado ele continua vendendo nesse patamar de preço, e aí o mercado ele não consegue voltar para essas regiões dos 110 mil pontos, e isso é sinal de que algo mais azedo está por vir no curto prazo, e a gente consegue mensurar o que é esse mais azedo, pelo menos na percepção do mercado, na percepção da Bolsa de Valores, que é a elevação de juros, que é a questão do tapering, Então, essa seria a mensagem do mercado, caso a gente não consiga ver o mercado melhorar nesse patamar de preço. A mensagem é, opa, nós vamos continuar essa jornada de queda em um patamar um pouco mais abaixo. Então tem que ficar atento, é uma região interessante, quando tu conversa com os analistas fundamentalistas, a grande maioria diz que a nossa bolsa está barata. Então, a percepção do mercado em cima de números é que a Bolsa Brasileira está barata. Então, uma vez que o mercado ele tem essa percepção, a gente precisa de um player que, de fato, tenha bala na agulha, tenha cash para poder tomar posição e fazer com que o preço mude de patamar. Se isso não tiver um player estimulado para, de fato, tomar esse risco, o mercado ele não muda de patamar. Então, é importante a gente ir percebendo e mensurando isso, certo? E para hoje, aqui, ao olhar o índice futuro, eu consigo tirar aqui para hoje de informação, deixa eu olhar aqui com vocês, onde nós estamos aqui, onde foi essa movimentação de alta aqui, o que aconteceu. Se nós pegarmos essa base de dados aqui, que é a última movimentação que nós tivemos de queda, e utilizarmos ela como referência, então pegar essa base de dados que está aqui, marcada aqui nesse quadradinho, e utilizar ela como referência para projetar alta, o que nós tivemos aqui? Certo? Nós tivemos aqui esse movimento que foi 50% da correção, esse movimento aqui que vou marcar aqui para vocês agora. Nós tivemos aqui esse movimento que foi 50% dessa queda, então foi uma correção de 50%. E aí depois o segundo movimento, ele foi até um nível aqui que eu considero estrutura de correção, que é aqui na região de 70,7. Então uma vez que foi 50%,
aqui fica 70,7, pô, perfeito. Quando a gente olha para trás, esses níveis de preço, tá, é bem aquele nível onde o mercado ele perdeu esse patamar de preço e acelerou o processo de venda. Tá? Então, é uma região onde o mercado, ali no dia 5 de janeiro, ele foi vendedor. Tá? Então, é uma região importante a ser superada, um nível de preço importante. Superando esse nível de preço, a próxima barreira vai ser os 104.100 pontos, tá? Que também é uma região importante, tá? Que é a marcação de 90% do último movimento de baixo. E aí sim, superando esse patamar de preço, a gente pode mudar, tá, de patamar. O mercado poderia mudar de patamar, e esse mudar de patamar seria ir buscar os 106 mil pontos. Tá? Então essa aqui é a minha marcação, esse aqui é meu olhar de alta, né? Um olhar positivo para a Bolsa hoje. Já um olhar negativo, tá? Eu acho que a Bolsa nesses patamares de preço, ela como a gente falou ali no Ibovespa, né? É uma região onde tu tem um pouco menos de... Me parece, né, pelo menos na primeira vez que bateu nesse nível de preço, que o mercado tinha um pouco menos de estímulo de vender nesse patamar de preço. Conforme o mercado ele for tentar ter oportunidade para poder subir, que nem foi o que teve aqui no dia 7, e o mercado não conseguir se desenvolver e para novos patamares, mostra o quê? Que de fato nós temos aí uma força vendedora, né? Que de fato tem aí alguém que está, né, vendendo nesse patamar de preço, que está, né, nessa briga de para onde o mercado vai no segundo momento. Então, olhar os movimentos de baixa com um olhar de correção, não com um olhar ainda de que vamos perder os 100 mil pontos, seria para voltar aqui ó, até 102.400, tá? Podendo chegar aqui até mesmo a 101.650. Tá? Então, esse seria meu olhar aqui de... um olhar aqui negativo, um olhar de baixa. Tá? Então, nota que mesmo que eu faça uma projeção, né, o que eu consigo enxergar aqui que pode acontecer de movimentação de baixa, analisando os dados que nós tivemos na semana passada. Né? E aí, no caso, seria pegar essa base de dados que está aqui. Eu vou mudar a coloração para o pessoal entender, né, qual é a base que eu estou utilizando para fazer a projeção de baixa. Tá? Então seria pegar essa base de dados aqui, que foi o movimento que nós tivemos de baixa na semana passada, e se eu projeto para cá, eu consigo enxergar que o mercado poderia voltar até as mínimas. Tá? Então é o que me mostra aqui esse movimento que está marcado aqui nesse quadrado em vermelho. Boa. Ô Guga, uma questão aqui que a gente trouxe, né, de notícia aqui no Pre-Market, o pessoal está até perguntando no chat sobre a questão das chuvas lá em Minas Gerais. A gente viu que a Vale e a Usiminas interromperam produção, interromperam escoamento de produção também lá em Minas, justamente por causa da chuva, principalmente por causa de alerta de barragem. A gente, claro, não consegue esquecer, né, de tudo que aconteceu alguns anos atrás, e isso causa pelo menos uma cautela, um alerta, né, dos investidores para o que pode acontecer. Queria saber como que você vê essa situação, como que o investidor monitora essas situações todas aí e os reflexos, né, possíveis que podem acontecer em Vale e Usiminas, nessas empresas que acabam operando na região. Vamos lá, né? Se nós olharmos para o que aconteceu no passado, né, eu acredito que... Vou olhar aqui Vale para ver o que pode acontecer com o preço, mas só para a gente criar um pensamento, né? Parece que a empresa ela vai evoluindo, vai aprendendo e de certa forma vai se precavendo, né, para que não sofra dos mesmos problemas que sofreu no passado. Tá? Então eu acredito que esse ponto de barragem, né, as coisas elas já estão monitoradas e pode ter certeza que em todas as reuniões de fechamento os analistas perguntam sobre e aí, não pode acontecer de novo? E aí, não pode acontecer de novo? E aí, não pode acontecer de novo? Tá? Então é algo que está super monitorado, né? E pode ter certeza que o mercado está conversando sobre isso com a própria Vale e com a própria todas as outras companhias que podem estar sendo afetadas. Tá? De fato, uma paralisação, né, de uma das companhias gera um pouco de escassez também no mercado. Né? Eu ficaria de olho o que vai acontecer com o minério de ferro.
de fato, porque aí tu começa a ter um pouco, tem menos oferta, obviamente, né, ou tu vai ter atraso de oferta, obviamente tu vai ter um impacto também no preço da commodity, que está, né, querendo ou não, melhorando, né, no curto prazo. A gente está vendo a movimentação do minério de ferro tendo melhora, desde as mínimas que se teve no ano passado, né, então vem recuperando muito forte, e eu acredito que para os próximos anos, nós vamos ver aí uma demanda por minério bem forte em função de todo esse processo de investimento, né, em infraestrutura como um todo. Tá? Então, quando eu olho para a Vale, eu tinha um nível de preço que eu estava esperando que chegasse, que era esse nível de preço aqui de 83,25, tá? Que nós chegamos aqui na sexta-feira passada, não sei se vocês estão conseguindo ver meu gráfico, tá? Mas eu tinha aqui uma projeção que pudéssemos voltar pelo menos para 83,25, já chegamos. E o próximo rally, para mim, é para ir buscar 97,90, né, R$98. É uma região onde tende a pegar um pouco mais de volatilidade, que os investidores eles tenderiam já realizar algum tipo de proteção. Sim, é uma região importante para isso. Tá? Então estou curioso, né, como é que vai ser o comportamento de Vale ao longo dessa semana. O que eu consigo enxergar de correção, tá, seria algo em torno de, só para a gente entender, né, algo em torno aqui para voltar a 79,40, 79,50. Tá? Essa seria uma correção saudável de Vale. Eu ficaria um pouco mais preocupado se por um acaso viesse a perder este nível de preço aqui do 79,45, tá? Esse é o meu novo cenário, meu novo nível aqui para Vale. Se eu for olhar os indicadores, tá? Aqui existe, olha que interessante isso aqui, tá? Porque Vale, ela chegou, né, nos 83,25, era o meu objetivo que eu tinha de curto prazo, tá? Esse aqui era o meu pior cenário passado, era o meu objetivo de curto prazo. E olha que interessante, né? Quando eu analiso aqui como é que está o comportamento do preço, né, em relação à média, né, o entendimento do mercado, né, a média do mercado aqui, eu já começo a perceber que eu tenho aqui uma fragilidade na tendência. Quer dizer que vai cair? Não, mas eu tenho uma fragilidade na tendência. Tá? Então é importante ficar atentos, né, porque o mercado, querendo ou não, ele está fragilizado. Né? Quando nós olhamos aqui para o Ibovespa, e percebemos que o Ibovespa está perto das mínimas, né, que é dos 102 mil pontos, e a Vale está tão afastado das mínimas, nós temos espaço para uma correção um pouco maior, né, sem ir buscar as mínimas do mercado, mas temos espaço para uma correção um pouco maior. Eu acho que num ambiente mais nervoso mesmo, seria um ambiente que Vale pudesse chegar aqui a R$70,50. Tá? E aí é muito por causa dessa fragilidade aqui da tendência. Então, o pessoal que conseguiu surfar essa movimentação aqui de Vale, coloca, reduz um pouco da posição, coloca seu stop, né, ajusta o seu nível de stop. De novo, pessoa física pode utilizar de mecanismos para tomar posição, sair de posição, muito mais ágeis, né, do que os mecanismos que os fundos de investimentos utilizam. Então, essa é a hora de, né, calibrar ali o seu stop, até porque a gente não sabe qual vai ser a resposta mesmo do mercado. Tem aqui, obviamente, né, se nota que tem aqui um player, né, que está tomando posição, e eu acho que aqui está a resposta onde os estrangeiros estão se posicionando. Né, não é à toa que Vale está, se tu comparar, né, o Bovespa com Vale, está bem distorcido, né, o comportamento de ambos, né, no curto prazo. Então, é o momento de poder fazer um ajuste, fazer uma proteção ali na sua posição de Vale, até mesmo pode ser comprando um seguro, comprando uma put ali, já faz esse efeito de proteção aí para quem quer manter a posição. Maravilha então, Guga, valeu, ótima segunda-feira para você, bom começo de semana, mais tarde teremos Guga novamente aqui na programação. E deixa o seu recado aí pro pessoal, convite, né, pro pessoal voltar contigo aí às 18 horas no Geometria, e aí a gente já encerra e deixa um abraço, bons negócios aí para você. Boa. Então, pessoal, hoje às 18 horas, programa Geometria, tragam suas dúvidas, tentar responder aí um maior número de perguntas, né, possíveis para que todo mundo fique bem informado e possa tomar suas melhores decisões de investimentos. Muito obrigado. Valeu. Bons negócios a todos. Combinado então, Guga. Um abraço para você. Até mais tarde, às 18 horas aqui na BMC e aqui no Primarket. Até amanhã. Valeu.
É isso aí, esse foi o Guga Almeida, que está todos os dias aqui com a gente. E agora, desejar um alô geral para o nosso chat aqui, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando, pedir para vocês deixarem like e seguirem na programação, porque agora chega Paula Moraes com o BMC News. Muito bom dia, Paula, ótima segunda-feira, bom começo de semana para você. Bom dia, Felipe. Ótima semana para você também. Obrigada. Tudo bem? Passou bem o final de semana? Passei bem o fim de semana. Fim de semana com chuva bom é bolinho de chuva, café. Nem diga. E cobertor. É só isso. Foi só isso esse final de semana em casa também. Um pouquinho de vinho também. Vai, uma pizzazinha. Faz parte. Faz parte, é gostoso. Obrigada, Felipe. Beijo para você. Valeu, boa semana. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a pouco.